pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica de português com o professor Elson Ferreira? Aquelas dicas para você falar direitinho no dia a dia e se dar bem em provas, concursos, vestibulares, Enem e coisa e tal. Hoje o negócio está muito bom. Ó, hoje é sobre o verbo assistir. Você sabe quantos sentidos tem o verbo assistir? 1? Não. 2? Não. 3? Também não. 4. 4 sentidos. Quais são eles? Primeiro, é o verbo assistir no sentido de ver. Segundo, é o verbo assistir no sentido de ajudar, dar assistência. Terceiro, é o verbo assistir no sentido de morar. Quarto, é o verbo assistir no sentido de ser da competência, ser da alçada. A gente vai ver cada um com exemplo bonitinho. Joia? Bom, então vamos para o primeiro. E aqui, ó, nosso quadrinho. Ó. Pá. Muito doida essa parte. Bom, pessoal, o verbo assistir no sentido de ver. Olha, no dia a dia as pessoas usam de forma equivocada, tá? Cuidado, não deixe a sua linguagem do dia a dia influenciar lá na hora da prova. O verbo assistir, no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. Para quem não se lembra, verbo transitivo indireto é aquele que pede um complemento iniciado por preposição. É quando você faz as perguntinhas de que, de quem, a que. Lembra desse macetinho? Bom, o verbo assistir no sentido de ver, ele pede a preposição a. Quem assiste, assiste alguma coisa. Aqui, ó. Então você fala assim, o jovem assistiu ao jogo ontem. E não o jovem assistiu o jogo. Gramaticalmente é errado, embora as pessoas falem no dia a dia, tá? Mas o ideal é você nivelar por cima. Não é só porque todo mundo fala assim, você vai falar também. Então, assistir no sentido de ver, pede a preposição a. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Tranquilo? Segundo sentido, é o verbo assistir no sentido de ajudar, dar assistência. Aí, ele é um verbo transitivo direto. Traduzindo, não pede preposição, né? Quem gosta daqueles macetinhos é quando você faz as perguntinhas o que e quem. Exemplo, o governo assistiu os necessitados. Olha lá, o governo assistiu os necessitados. Não quer dizer que o governo ficou olhando, quer dizer que o governo ajudou os necessitados. Tá vendo? Ó? O assistir no sentido de ajudar, dar assistência, ele é usado sem preposição. Beleza? Terceiro sentido, morar. Esse pouca gente sabe que existe. O verbo assistir no sentido de morar, ele é um verbo intransitivo, né, e geralmente pede uma circunstância de lugar. Podem aparecer outras circunstâncias, mas geralmente de lugar. Exemplo. Elson, onde é que você mora? Ah, eu assisto em Vila Velha. Mas Elson, e morar? Onde é? Eu assisto em Vila Velha. Muito estranho, mas é correto. Eu usei aí o verbo assistir no sentido de morar, residir. Tranquilo? Eu assisto em Vila Velha. Quarto sentido, muito usado no dia a dia. É o verbo assistir no sentido de ser da competência, ser da alçada. Aí ele é transitivo indireto, pede a preposição a. Exemplo, 2 caras conversando, aí chega um terceiro e fala assim, e aí, vocês estão falando sobre o quê? Conversando sobre o quê? Aí um fala, olha, não leva a mal não, mas o assunto aqui não lhe assiste. Não é da sua competência. Não lhe interessa. Entendeu? O assunto aqui não lhe assiste. Não cabe a você. A gente usa muito no dia a dia. Tranquilo? Esse é o quarto sentido. Bom, agora, umas coisinhas que a gente tem que saber, principalmente para provas. Às vezes, a gente substitui os objetos, né, os complementos dos verbos, por pronomes oblíquos átonos. Para quem não se lembra, quais são os pronomes oblíquos átonos? Aqui, ó. O, a, os, as, lhe, lhes, me, tes... Tá aqui, bonitinho, tá bom? Olha o cuidado que você vai ter que tomar. Os pronomes o, a, os, as substituem objetos diretos. Lhe e lhes substituem objetos indiretos, pessoa. E me, te, se, nos, os substitui tanto objeto direto quanto objeto indireto, né? Esses aqui são os pronomes oblíquos átonos, aqueles que não têm preposição antes. Tranquilo? Então, cuidado, cuidado. Olha essa frase.
Assisti ao jogo ontem. Nós vimos, né? O assistir está com sentido de ver, transitivo direto, pede preposição a, bonitinho. Aí o cara lá na prova vai pedir para você substituir a expressão ao jogo por um pronome oblíquo adequado. Aí se você colocar eu o assisti, essa frase está errada, tá bom? Observe que o ao jogo é objeto indireto. Então você vai ter que substituir por um pronome oblíquo que possa funcionar como objeto indireto. O, a, os, a substitui um objeto direto. Então não posso falar o jogo eu o assisti ontem. Não. Tranquilo? Ah, Elson, então se é objeto indireto, eu posso falar assim, assisti-lhe ontem. Não. Ué, Elson, mas você não falou lá atrás que o lhe substitui objeto indireto? Substitui objeto indireto, pessoa. Ao jogo não é pessoa, então você não pode usar. E aí, como é que fica? Rapaz, fica muito estranho. Olha a frase de novo. Assisti ao jogo ontem. Eu não posso falar assisti-o ontem. Não posso, porque o não pode substituir objeto indireto. Não posso falar assisti-lhe, porque o lhe só substitui objeto indireto pessoa. Então, nesse caso, quando nós tivermos objeto indireto, que não seja pessoa, a gente não vai poder usar o lhe, nós vamos usar as expressões a ele ou a ela. Então vai ficar assim, ó. Ao jogo, assisti a ele ontem. É feio, mas é o correto. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa passagenzinha. É o que eles mais cobram aí em provas, concursos. Beleza? Então, nós vimos aí os 4 sentidos do verbo assistir. Joinha, joinha? Ó, não se esqueça de dar aquele like, tá? Curta lá, bonitinho. Compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário que ajuda o canal a crescer. Tranquilo? E ó, valeu! Se inscreva lá, acione o sininho, mas assine o sininho não, acione o sininho para que você receba sempre as notificações do YouTube quando eu fizer vídeos novos. São 2 vídeos por semana, às terças-feiras e aos sábados. Joia? E manda a vinheta!